Boa tarde. Daqui a pouquinho tem início a 34ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje na pauta do grande expediente há 11 itens. São 6 requerimentos para serem discutidos e votados e 5 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo, onde eles são analisados pelos vereadores e recebem pareceres. Já na ordem do dia são 15 itens e 6 projetos já têm os pareceres das comissões e podem de fato ser votados aqui em plenário. Um dos destaques é um projeto da Prefeitura que cria o Centro de Operações e Inteligência de Guarulhos. Esse centro tem como objetivo promover ações conjuntas entre as secretarias do município e os órgãos de segurança pública. O outro projeto que pode ser votado hoje institui a Semana do Orgulho LGBTQIA+, aqui na cidade. Então não deixe de conferir daqui a pouquinho, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 34ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente. Inscrita a vereadora Janete Rocha P. Está com a palavra. Tá um eco, viu? Eu vou pedir lá em cima para... Boa tarde a todos que nos assistem pelas redes da TV Câmara, a todos aqui presentes, vereadores e vereadoras. É com grande alegria que eu quero dizer para vocês que o nosso pré-candidato, e eu quero informar você que nos assiste, está em um processo de discussão das suas propostas de programa de governo. E nós já fizemos lá no Pimentas, estaremos fazendo no Taboão, São João, em todas as regiões. Portanto, você que se interessa, que está alavancando a pré-candidatura de Eloy Pietá a prefeito, busque as nossas redes sociais para dar as suas opiniões. Em relação aos Pimentas, o que eu achei muito importante foi retomar o protagonismo do projeto inicial, que tinha como uma das principais questões a ampliação da JK e criar acessos, porque aquele Pimentas, sábado, a qualquer hora, está engarrafadíssimo, está cheio. Portanto, se você está interessado e quer contribuir com a pré-candidatura e o programa de governo da candidatura de Eloy Pietá e Fran Correia, nos procure que nós orientaremos como você dá as suas sugestões. A segunda questão é a pesquisa do IPEC, que é importantíssimo, mostrando que, nesse momento, pesquisa é um momento, mas é um momento promissor. E promissor porque ficou claro que o Eloy está no Solidariedade. Independente do que tenha acontecido com o seu presidente, ele mal entrou no Solidariedade, mas é muito promissor. E grande parte dos eleitores de Guarulhos dizem o seguinte: nós votamos na pessoa, e nem aí com o ex-partido do Eloy. Isso é altamente promissor. Aliás, muita gente está gostando mais, está ganhando mais ter saído mesmo. Então, saímos pela falta de democracia interna. Mas voltemos à questão da construção de uma política onde oportunistas não têm voz e vez, apesar de ficarem camuflados. Eu gostaria de tratar do PL 1904, que está na pauta. E nele eu quero reafirmar: criança não é mãe, estuprador não é pai. Venham discutir essa questão. É um absurdo penalizar a vítima, né? Ninguém quer o aborto, mas nós estamos discutindo um projeto, uma questão
que tem 84 anos. 84 anos, em 1940, no nosso Código, estabelece quais são as condições do aborto legal. Agora, um estupro, uma criança, e a criança pagar mais do que o agressor, Lira, toma vergonha, colocar como votação especial rapidamente. Então, eu quero deixar bem claro a minha posição, que é a maioria do povo brasileiro, que nós não podemos penalizar. Aliás, hoje a OAB está discutindo e está deixando bem claro que é inconstitucional, porque criança, dentro da defesa das nossas leis, é causa pétrea. Portanto, toda defesa à criança e o adolescente. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria também de deixar bem claro que é importante que a mulherada se posicione nas redes, porque não dá para aprovar em 25 segundos e depois penalizar de forma gravíssima a nossa criança. Então, o aborto legal tem 84 anos e agora esses atuais deputados, no apagar da luz, quer voltar ao período antes de 1940. O próximo orador inscrito é o vereador Tiago Surfista, do Partido Novo. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Hoje eu vim aqui a essa tribuna falar um pouquinho de política e as pesquisas eleitorais que a gente tem acompanhado na nossa cidade, né? A gente espera sempre que a política evolua, que o cidadão também evolua e que a velha política fique para trás, porque o cidadão, assim como os políticos, né, as coisas mudaram e a gente precisa se adaptar a esse novo cenário, ser transparente, ser verdadeiro, e parece que as coisas não acontecem dessa forma. Então, presidente, queria mostrar um áudio aqui falando de pesquisas eleitorais que eu recebi de um morador lá da Vila Barros, e não tem só o áudio, tem a foto aqui dos formulários que ele pegou da pessoa que estava pesquisando, e aí a gente coloca em xeque todas as pesquisas eleitorais da nossa cidade, né? Vou colocar o áudio aqui para vocês escutarem. Tiago, tudo bem? Eu sei que você está na correria. Tiago, o pessoal com os carros aqui fazendo uma pesquisa aqui, aí só tinha o seu nome de quem não votaria. Quando eu estava assim, quem você votaria aqui para Guarulhos, tanto o prefeito, quando o que você votou não tinha o seu nome. Eu estou aqui junto com o pessoal da Vila Barros, aqui da Cristolândia, reclamando com eles. Eu falei para a moça, me dá esse papel que eu não vou preencher. Não pode, tem que estar desse jeito. Eu tomei o papel dela, porque não tem o seu nome. Se a gente quisesse, ou qualquer um da Vila Barros quisesse votar, que eu coloquei aqui, quem fez benfeitoria para o seu bairro? Aí tá um monte de candidato, não tem o seu nome também. Então a gente está boicotando essa... Bom, enfim, isso é o relato de um morador, né? Nós temos uma ligação muito forte com a Vila Barros, Secap e outros bairros da cidade, e a gente tem recebido essas mensagens, né? E aí é muito ruim para a política quando você vê que não cita o seu nome quando é para ser escolhido, ou de qualquer outro candidato, né? Tem muitos candidatos na disputa e a disputa tem que ser justa e limpa. Aí você vê os jornais da cidade, né? Que aí eu não sei como é que funciona, como que aparece em todos os jornais da cidade, uma disparidade gigantesca nos números das pesquisas, né? Aí você pega aqui o primeiro colocado com 34% e os demais abaixo de 12%. Só se a margem de erro for de 20 para mais ou 20 para menos, porque a gente tem acompanhado e sabe que a disputa é acirrada, tem nomes importantes, né, aí buscando essa eleição. Só que assim, o povo está ligado nessas informações. E se a gente pesquisar quem contratou essa pesquisa, né, a empresa chamada Blessed, a gente sabe a quem ela está ligada e quem contratou o Instituto. E aí joga tudo por água abaixo. Ninguém é besta aqui, ninguém é trouxa.
E a população também não é. E a população está recebendo essas informações. Porque, por coincidência ou não, logo após o resultado dessa pesquisa, que a gente sabe que não tem um pingo de credibilidade, estava um batalhão de pessoas na rua distribuindo nos faróis. Ou seja, tentando enganar o eleitor, tentando mudar a mentalidade do eleitor. Então, eu acho legal a gente jogar limpo, jogar justo. Quem ganhar, ganhou, não tem problema nenhum. Mas de uma forma democrática. Isso coloca em xeque, não só a pesquisa, coloca em xeque os políticos da cidade. Aí, Márcia, aí, Geraldo, vocês entram no pacote também. Vocês que não estão disputando para prefeito, estão pré-candidatos a vereadores, o povo começa a analisar os políticos como uma coisa só, que é aquele histórico passado que político não presta. Então, a gente tem que mudar o nosso pensamento, tem que mudar a mentalidade, tem que mudar os modus operantes, porque a população está acompanhando, está mais perto, né? E é justo, teria que ter sido assim sempre, né? E não adianta a gente trabalhar dessa forma, não vai enganar ninguém. A gente vê pesquisas aí que fizeram de eleições passadas, e aí vou puxar a sardinha para o meu lado um pouco, viu, Edmilson? O Romeu Zema lá em Minas Gerais era o último da pesquisa, foi eleito, disparado. Então é muito triste, tem que colocar nas pesquisas o nome de todos os pré-candidatos, tem que fazer um formulário de forma idônea, não dá para destacar alguém aqui diferente. Você vê o que ele falou no áudio? O meu nome está para quem não votaria, mas para quem votaria não está. É justo essa forma? Aí eu não vou aparecer mesmo, aí o Lucas também não vai crescer, aí o Alencar, o Jorge Wilson, o Nakashima, aí falta aqui o Valdomiro Ramos, que não está aqui, Jesus, não vai sair do mesmo número, porque quem contrata a pesquisa está ligado a alguém que a gente conhece, e aí a força do dinheiro coloca o número que quiser, e isso é muito ruim para a cidade do Guarulhos. Obrigado, presidente. Com a palavra, professor Rômulo Ornelas, do PT. Boa tarde, senhores e senhoras. Vamos, Edmilson. Eu vi aqui o que o Tiago falou sobre a pesquisa. Pesquisas, você pode questionar a metodologia dela. A metodologia, mas a pesquisa ela tem dados científicos que realmente são certeiros desde que usa a metodologia certa. Eu estudei pesquisa, a metodologia de pesquisa na faculdade, e realmente se você não souber usar a metodologia, ou você pode usar para manipular dados. Mas a minha questão aqui é outra. Eu vi a minha vinda aqui na tribuna, é que eu vi a Janete subir aqui e fazer provocação, dizer que no PT não tem democracia interna. Sempre teve quando interessa. Em 2016, parece que não teve também. Em 2020, também não teve, né? Então, quando interessa, tem. Isso é o tipo de pessoas que usa política, usa partido para se promover pessoalmente, se promover a pessoa. Eu participo da vida política há alguns anos e, ultimamente, a gente está vivendo a política não muito civilizada, principalmente o advento dessa extrema-direita, não só aqui no Brasil, como no mundo, que apresenta uma política não civilizada. Mas dentro da política civilizada, seu Edmilson, eu nunca vi uma posição tão oportunista, tão mau caráter, do que a filiação da Janete na rede. Nunca vi. Eu nunca vi. Tão oportunista. Ela sabe que existe uma federação. Existe uma federação que você vai se tornar um partido único. Você sabia que lá estava montado um partido para organizar ou eleger um ou dois candidatos do PSOL. Ela vai lá se aproveitar de um banquete pronto. Isso é mau caratice, picaretagem. Eu estou há tanto tempo na política, eu nunca vi tanta picaretagem como eu vi agora. Usufruir de uma coisa pronta. Já estava pronta.
Você batalhou, Edmilson, 4 anos, se organizou 4 anos para isso. Sabendo que ela tem os votos do marido para se eleger, porque ela não tem voto, tem do marido, ela não. Que quem conhece a Janete não vota na Janete. Entendeu? Quem conhece ela não vota, porque a gente sabe quem é ela. Porque tem uma postura de sinhazinha, sabe disso, né? Sabe o que é sinhazinha. Então, usar uma estrutura pronta para se beneficiar é muito mau-caratice, é muito picaretagem. Então, aí a pessoa sobe aqui, fica falando como se fosse santa, que fosse tudo acima do bem e do mal. Eu, particularmente, aqui na Câmara, eu nunca votei em projeto que me beneficiasse a eleição, coisa que eu já vi dela. Eu nunca votei em projeto que me beneficiasse em qualquer coisa. Postei aqui como teve uma postura ética na votação, e ela faz discurso de ética. Eu não, nunca fiz discurso de ético, mas sempre me postei, pratiquei como ético aqui. Então, fica indignante, repugnante você ver uma pessoa fazer um discurso moralista, aí vai a prática, aí você vê a prática, é uma prática suja, oportunista, entendeu? Está lá, ninguém fala que prendeu o presidente do partido lá do Eloy, ninguém fala isso. Por que não fala? Vem aqui e fala por que prendeu. Quer dizer, o PT, que sempre se posicionou, sempre teve uma postura ética, de comportamento de maneira coletiva nos parlamentos, nós sempre temos uma postura ética, como nos parlamentos, sempre preocupamos com isso. Aí sai falando que não tem democracia no partido. Pelo amor de Deus, chega com isso, chega disso, se posiciona, olha no espelho, olha o que se aprontou aí, usando o PSOL para se beneficiar pessoalmente. Isso é uma pouca vergonha. Eu acho que a gente tem que parar, eu falo na cara mesmo, não tem medo, porque não tem rabo preso com esse povo aí, entendeu? Não tem rabo preso, não é? Quando se beneficia, é beleza. Quando se beneficia, nada. Então, está aí, está dado o recado e está dada a resposta. Próximo orador, vereador Leandro Dourado, do Partido Solidariedade. Uma boa tarde a todos e a todas, né? Só para responder rapidamente aqui, vereador Rômulo, presidente preso tem no partido do senhor, vereador Rômulo. O partido do senhor teve presidente preso. Então, para falar de prisão, de corrupção, o senhor acho que tem uma propriedade muito grande para falar, porque o PT, vocês têm uma escolinha lá, né? Em relação agora à questão das pesquisas aqui que saíram, né? Saiu uma pesquisa IPEC, onde coloca o Eloy Petá com 34% das intenções de voto, né? Eu estou vendo que isso aí está deixando o povo muito temeroso, né? Chegou um clima hoje aqui meio que hostil de alguns colegas vereadores que não acreditam na pesquisa. É simples, é só encomendar então a pesquisa IPEC, né? E vocês pegarem o resultado e terem uma parcial. Saiu agora, uma pouca vergonha, foi uma pesquisa que saiu na semana passada, onde colocava o xerife com 1% na frente, né? E ainda os jornais, aí sim os jornais foram todos comprados, Thiago, todos os jornais da cidade, colocando, olha, xerife passa amplamente à frente, como se fosse ganhar até no primeiro turno. Isso sim é uma mentira, isso sim de fato é uma hipocrisia muito grande, né? Agora, tem um outro detalhe também, ninguém chuta cachorro morto, né? Ninguém chuta cachorro morto. Se está batendo é porque está incomodando, e está incomodando muito, né? Às vezes eu acho que era melhor, ao invés de ser agressivo, a gente deveria ter humildade, tenha humildade de falar, olha, parabéns, vocês estão na frente, estão indo melhor, estão liderando as pesquisas, né? Eu acho que seria mais bonito, né?
Escutei o áudio aqui que o Thiago colocou, mas é a mesma coisa, Thiago. Você pegou um áudio de uma pessoa que falou, não vou dizer que o rapaz está dizendo, que o rapaz está dizendo é uma mentira, tá? Mas tenho total certeza que esse instituto não foi PEC, porque o teu nome aparece aqui, como opção de voto. Então, pode ter sido o instituto que o xerife contratou, que deve ter colocado, então, você como uma opção de não voto, tá? Porque da IPEC, o senhor está aparecendo aqui. Né? Então, seria incoerente aparecer aqui com percentual de votos e não tivesse ali na pesquisa ali como opção a ser votado. Mas a pesquisa, por exemplo, que coloca o xerife à frente, essa sim é duvidosa. Essa eu acredito até que colocaram o Eloy Petá como uma opção para não ser votado nela também. Essa sim foi duvidosa. Né? Mas, enfim, então é isso que eu tenho para falar. Parabéns à pesquisa IPEC, pesquisa de credibilidade. Né? Tá dando os números, os índices e ajudando um pouco o eleitor da cidade a entender como que está o cenário político nesse atual momento de pré-campanha. Né? Tá bom? Obrigado, uma boa tarde a todos. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte, do Partido Socialista Brasileiro. Camarada. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente, quem nos acompanha em casa pela TV Câmara Guarulhos. Eu, acompanhando aqui atentamente com relação à questão do debate que está em pauta, também não poderia me furtar aqui de falar a respeito aonde o PSB tem um pré-candidato a prefeito, no qual foi vereador por 5 mandatos nessa casa legislativa, uma pessoa com a bagagem, com a maior votação da história da cidade, são quase 15 mil votos, que nunca nenhum vereador ultrapassou a votação desse parlamentar, e aonde ocultam o nome dele na pesquisa. A questão, eu ouvi aqui o vereador Thiago Surfista falando, e não posso discordar de Vossa Excelência também, vereador, porque recordar aqui a Vossas Excelências que quando nós trouxemos o prefeito Guti, que era vereador pelo PV nessa casa, e trouxemos ele para o PSB, essa prática também aconteceu lá atrás. Tentaram ocultar também o nome do prefeito Guti quando ele era pré-candidato a prefeito pelo PSB pela primeira vez. E onde muitas pessoas falavam, não, é mentira, o prefeito Guti ele não vai sustentar, o Guti não vai sustentar a candidatura, não vai disputar. E lembrar que foi o prefeito com a maior votação da história dessa cidade. Então, a gente não pode aqui desmerecer nenhum tipo de pré-candidatura, porque eu respeito todas elas. Todas elas. Primeiro, pela coragem da pessoa se colocar o nome à disposição de um cargo tão importante quanto assumir a prefeitura da cidade de Guarulhos. Independente para qual seja o partido. Se seja o partido A, o partido B, não importa. A gente não está aqui para uma discussão para quem é ou quem foi. A questão aqui que a gente tem que ver, que a população vai decidir. Não é o que as pessoas querem colocar numa prática enquanto pesquisa, ou o colocar aqui a goela abaixo, uma questão de quem será ou não. Quem vai escolher, lembrar aqui, é o povo. Quem vai escolher quem vai ser o próximo prefeito da cidade de Guarulhos, para assumir no dia 1º de janeiro de 2025, é a população. Então, quero deixar claro aqui, Dr. Valdomiro Ramos, que foi vereador por 5 mandatos, é pré-candidato, e a gente nem lançou a pré-candidatura dele ainda, anunciamos inicialmente, e já apareceu com 3% dentro de uma pesquisa oficial. E deixar claro aqui que nós temos posicionamento. O PSB nunca lançou candidatura para recuar. A gente lança e vai do início ao fim. Se vai ganhar ou se vai perder, depende da população. Não depende aqui daquele ou desse querer decidir quem vai ser ou não candidato. Acabou. Não, não vai falar.
Tendo em vista não haver mais oradores inscritos do pequeno expediente, passemos à tribuna livre, onde não temos oradores inscritos. Passemos ao grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Pode falar, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que a gente pudesse atribuir nessa casa aqui solicitação de 1 minuto de silêncio pelo passamento da mãe de uma grande amiga e funcionária dessa casa, a Alessandra Ventura, a dona Maria Amélia Ferreira Ventura, que nesse último final de semana veio a óbito. Até agradecer a vereadora doutora Márcia Tasquete, que esteve presente também lá no velório. Então, eu gostaria de solicitar, porque essa guerreira foi comerciante, foi empresária aqui na cidade. Eu cresci vendo essa mulher trabalhando de domingo a domingo uma vida inteira. E eu não poderia aqui deixar hoje, enquanto parlamentar, deixar de homenagear uma pessoa que tanto lutou e tanto trabalhou por esse município. Então, gostaria aqui de solicitar 1 minuto de silêncio em memória da dona Amélia, como mais conhecida da rede da Padaria Sereia. Senhor presidente, eu quero estender esse minuto de silêncio à dona Elizabeth da Costa, vó de um ex-assessor meu, uma mulher maravilhosa, que na verdade era chamada de avó por muitos jovens ali no Paravente. Quero que Deus conforte o coração dessa família e receba a dona Elizabeth no seu braço eterno. É isso, presidente. Em nome de todos os vereadores, nossos sentimentos aos familiares, defiro o pedido de Vossa Excelência e, aproveitando que o presidente Tiziano Americano chegou, eu convido ele para assumir os trabalhos após 1 minuto de silêncio. Todos em pé, em respeito aos falecidos. Bom, o presidente chegou, mas está ocupado, então continuemos com os trabalhos. Encontra-se sobre a mesa a ata da seguinte sessão. 26ª sessão ordinária de 20 de maio de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. Item 1º, ao senhor secretário para leitura. Item 1º, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 153/2024. Informações sobre o terreno localizado na Avenida Papa João Paulo I, ao lado do número 4120, Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Wesley Casaforte. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pela ordem, presidente. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se
Pela ordem, vereador Sérgio Magno. Justificar a ausência do vereador Danilo Gomes por motivos partidários, presidente. Registrado, vereador. Item segundo, ao senhor secretário para leitura. Item segundo, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 154/2024. Informações sobre a dívida consolidada do município de Guarulhos. Autor, vereador Lucas Sanches. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item terceiro, ao senhor secretário para leitura. Item terceiro, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 155/2024. Informações sobre a Proguaru. Autor, vereador Lucas Sanches. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item quarto. Item quarto, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 156/2024. Informações sobre a política de mobilidade urbana no município de Guarulhos. Autor, vereador Lucas Sanches. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item quinto. Item quinto, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 157/2024. Informações sobre o projeto existente para pavimentação asfáltica à rua Rosalina, Vila Pires. Autora, vereadora Sandra Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item sexto. Item sexto, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 158/2024. Informações sobre qual empresa é responsável pelo ônibus, ambulâncias e demais veículos que estão parados no DTI localizado no Macedo. Autor, vereador Leandro Dourado. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, do item de número 7 ao número 11, solicito que seja constado o plenário para a votação simbólica. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Faço o pedido do vereador Edmilson Souza para que os projetos em leitura e deliberação constantes, como itens do 7º ao 11º da presente pauta, ocorram por votação simbólica. Submeto à votação. Em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Me ajuda aí, pô. Geraldo, bota aí, Geraldo. Mesmo você sendo do Solidariedade, eu gosto de você. Vai acompanhar uma cena? Karina, que ficaram bicudinho, porque teve uma vez que não era para mudar em lugar. Marcelo, vai seguindo. O companheiro Marcelo Seminaldo votou contra o seu pedido. Mas eu vou falar com a Alencar sobre isso. Encerrada a votação, aprovado. A partir deste momento, as deliberações dos itens 7
até o 11º ocorrerão pelo processo simbólico. Pela ordem, presidente. Item 7º, ao senhor secretário para leitura. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio Santos. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência, quando chegar a resposta do item 2 e item 6º, que seja encaminhada uma cópia a esse vereador, senhor presidente. Perfeito, Obrigado. vereador. Item 7º, ao senhor secretário para leitura. Item 7º, leitura e deliberação do projeto de lei 116/2024. Altera a Lei 8.274, de 16 de maio de 2024, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Guarulhos, no termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pela e ordem, os presidente. contrários se manifestem. Presidente, gostaria de solicitar a cópia do item 2 para o gabinete desse vereador. Obrigado. Deferido, vereador. Encerrada Pela a ordem. votação, considerado as comissões. Senhor presidente, Item pela 8º. ordem, pela ordem. Senhor presidente, gostaria de solicitar também cópia do item de número 2, número 3 e número 6. Defiro o pedido de Vossa Excelência e receberá as cópias pedidas. Item 8º, ao senhor secretário para leitura. Senhor presidente, antes disso, eu gostaria de fazer uma questão de ordem a Vossa Excelência, e eu gostaria de solicitar a cópia do item 2. Perfeito, vereador. Receberá a cópia em seu gabinete. Muito obrigado, presidente. Item 8º, presidente. Sim. Item 8º, leitura e deliberação do projeto da emenda da Lei Orgânica número 2/2024. Acrescenta os parágrafo 8 a 16 do artigo 327 da Lei Orgânica do município de Guarulhos para instituir o orçamento impositivo. Autores, vereador doutor Laércio Santos e outros. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 9º, ao senhor secretário para leitura. Item 9º, leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 6/2024. Dispõe sobre a concessão de título honorífico ao cidadão guarulhense, ao ilustríssimo senhor doutor Anderson Felipe Dias. Autor, vereador Marcelo Seminaldo. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 10º, ao senhor secretário para leitura. Item 10, leitura e deliberação do projeto de lei 117/2024. Dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de repouso e outras instituições privadas destinadas à permanência de idosos instalarem em suas dependências internas e áreas comuns sistema de monitoramento por câmeras de vídeo. Autor, vereador Gilvan Passos. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 11º, ao senhor secretário para leitura. Item 11, leitura e deliberação do projeto de lei 118/2024. A fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretário municipal, secretário adjunto, subsecretário, coordenador, chefe de gabinete do prefeito, controlador-geral do município e controlador adjunto do município. Autor, mesa da Câmara. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, presidente. Presidente, aqui, Carlinhos. Pela ordem, vereadora.
Gostaria de receber no meu gabinete o item 2º e 4º. Perfeito. Deferido Obrigada. o pedido de Vossa Excelência e assim será encaminhado. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada do grande expediente, passemos à ordem do dia. Item primeiro... Do item 1º ao 5º, prejudicados por falta de parecer. Passemos ao item 6º, ao senhor secretário, para leitura. Item 6º, primeira discussão e votação do projeto de lei 29/2024. Cria o Centro de Operações de Inteligência, COI, no âmbito do município de Guarulhos e revoga a Lei 6.141, de 30 de maio de 2006. Autor, Prefeitura. Pela ordem, presidente, para encaminhar. Para encaminhar, vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, com a palavra vereador Edmilson Souza. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de registrar, esse projeto de lei ele não foi votado na semana passada porque não tinha aqui o número suficiente de vereadores da base do governo. A base estava bem enfraquecida na última quarta-feira, eu diria bem desunida, e não tinha míseros 23 votos para poder votar esse projeto de lei. 23 não tinha os míseros 18 votos. Me parece que hoje tem os votos aqui. Alguém chamou a atenção de alguém aí para comparecer para votar hoje. Eu gostaria de registrar o meu voto contrário. Eu não tenho nada contra a criação desse centro de operações de inteligência. Embora eu acho que exista ausência de inteligência no todo desse governo municipal em várias áreas. Inteligência não é o forte deles. E eles mandaram para cá o projeto criando. No todo, eu acho que é chover no molhado, eu acho que é mais para cumprir tabela, mas eu gostaria de chamar a atenção para o artigo 7. A sede do Centro de Operações e Inteligência, COI, será localizada no prédio edificado na Praça Getúlio Vargas, com todos os recursos inerentes ao seu pleno funcionamento. Isso aqui é uma vergonha, votarmos isso aqui. É a antiga Câmara Municipal que está abandonada, o lixo tomando conta. A parte inferior daquele prédio, que é um prédio que teve votações históricas, passaram grandes vereadores, grandes tribunos por aquele local, hoje é utilizado para o estacionamento de motos naquele prédio. Foi sede da prefeitura, me lembra aqui o vereador Miguel Martelo, foi construído para ser a sede da prefeitura e depois passou a sede do Poder Legislativo. E esse artigo 7 coloca que lá vai funcionar esse local. Por quê? O que está por detrás aqui que o prefeito não fala? Esse vereador entrou com uma ação e ganhamos uma ação para que aquele prédio seja utilizado para atividades culturais, porque foi investido dinheiro do governo federal ali para desenvolvimento, para se ter ali um cineclube, área de exposição, foi comprado poltronas, comprado som, tela, para ser naquele lugar central um local revitalizado com atividades culturais. E hoje eles querem fazer uma central, aliás, já é utilizado pela GCM lá. Nada contra a GCM utilizar aquele local, porém, ele está subutilizado. Apenas a parte da frente, ele tem uma aparência mais ou menos, mas se você for em todo o entorno, os vidros estão quebrados. A parte do fundo, onde a gente chamava de entrada da galeria, porque o público entrava pelos fundos da Câmara para poder assistir às sessões, totalmente detonada. E manda um projeto aqui apenas para fazer marketing eleitoral. Ou seja, nós continuamos insistindo que aquele prédio não pode ser ocupado e destinado para outras atividades que não seja o dinheiro investido lá. Chama a atenção que nós vamos recorrer ao Ministério Público se essa lei for aprovada. Ela poderia ser aprovada se não tivesse o artigo 7. Para quê? Eu pergunto aqui aos líderes. Por que tem que colocar o artigo 7? Aprova o conjunto da lei. Não precisa aqui carimbar que tem que ser naquele local. Aliás, amanhã ou depois, se a Prefeitura ou a própria Secretaria de Segurança Pública tiver um lugar melhor, um local mais amplo, em outro bairro, em outra região, não vai poder, porque a lei colocou que tem que ser lá.
É como o prefeito mandar para cá uma lei dizendo que as reuniões têm que acontecer no Paço Municipal, na Avenida Bom Clima, número 80. Não, pode ser lá, pode ser em outro lugar. Isso aqui é coisa de quem não tem o que fazer e quer mostrar algum resultado para a chefia imediata enviando esse tipo de projeto de lei que não tem nada a ver. Daria até um acordo aqui, vereador Geraldo Celestino, que é o vice-líder. Por que tem que estar a localização? O item 7 poderia ter uma emenda suprimindo, porque não precisa estar lá. Não precisa ser naquele local, e mais uma vez vai colocar essa Câmara votando contra e a gente tendo que judicializar, buscando o Ministério Público para poder nos auxiliar, como outras leis foram aprovadas aqui e as pessoas diziam, olha, não, isso aí é pouco importante, e depois a gente, quando busca a tutela no Poder Judiciário, a gente consegue, quando a gente busca o entendimento do Ministério Público, o Ministério Público tem nos dado razão. Mais uma coisa aqui que eu gostaria de dizer que a Câmara não precisaria estar exposta dessa maneira por conta de um artigo apenas. Por isso, estou encaminhando o voto aqui contrário a esse projeto de lei. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. É para encaminhar, vereador? Estamos em votação. Tá. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Porque aí tem coisa. Você não está enxergando. Mas tem. Você viu a pesquisa, aliás? De operações de inteligência. Mas um governo que não tem inteligência, para que precisa de centro? Devia ser de operações da polícia. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Do item 7. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Nós estamos, senhor presidente, já não pode ser justificado mais? Pode justificar. Rapidamente, para justificar o voto, eu ouvi atentamente o vereador Edmilson Souza fazendo uso da palavra. Nós votamos em primeira discussão. Eu vou conversar com o líder, como vice-líder do governo, vou conversar com o líder e os senhores vereadores, porque cabe aí uma emenda em segunda discussão. Se for viável, não tenho certeza que não haverá problemas. Então, na segunda discussão, a gente rediscute essa questão, vereador Edmilson. Senhor presidente, só para o vereador Gilvan, está passando pelo médico agora à tarde, problema de saúde, e talvez ele não chegue até o final da sessão. Então, já estou me antecipando, justificando o motivo que ele está ausente até o presente momento. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido, senhor presidente, correto? Deferido o pedido de Vossa Excelência, desejamos ao vereador Gilvan boa recuperação e que chegue a tempo ainda. Pela ordem, vereador... Eu fiz uma questão de ordem, senhor presidente. Para justificar, presidente? Não, eu estou falando uma questão de ordem. A questão de ordem, senhor presidente, eu estava tentando atribuir o voto ao terminal, e eu tentei comunicar a Vossa Excelência, mas gostaria de justificar essa situação e deferir o meu voto favorável. Que era o voto registrado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Senhor presidente, só para deixar registrado... É para justificar, vereador? Não. Vou justificar, com a palavra, vereador Edmilson Souza, para justificar. Senhor presidente, não vou nem usar todo o tempo. Vejam como essa gestão, como disse aqui, a ausência de inteligência campeia. Nós temos um equipamento público ali na Praça Kennedy, na Capitão Gabriel, onde durante muito tempo funcionou ali um destacamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Esse prédio ficou vazio, abandonado durante muito e muito tempo.
porque a Polícia Militar teve uma decisão de saída de lá e ficou vazio aquele prédio. Aquele prédio poderia ser esse comitê, essa central de operações, mas optou por não fazer lá. Optou-se por passar aquele prédio para uma entidade que está lá naquele prédio e continua com as portas fechadas. Se vocês forem ver lá, tem várias situações ali acontecendo naquela praça por ausência do poder público. Então, ou seja, eu acho que quem está elaborando isso aqui não conhece a cidade, deve vir de outros estados para trabalhar aqui na prefeitura, porque basta não dar 200 metros da Praça Getúlio Vargas até a Praça Kennedy, onde se encontra lá um equipamento público, municipal, bem localizado e jogado às traças, assim como está, infelizmente, a cidade toda. Era só isso, senhor presidente. Por isso eu votei contrariamente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Senhor presidente, questão de ordem, só para deixar registrados nos anais da casa, senhor presidente, as comissões temáticas da casa, a Comissão de Obras e Serviços Públicos, senhor presidente, toda segunda-feira, às 11 da manhã. Nós mudamos o horário para as 13h45. Comissão de Obras, todas segundas-feiras, às 13h45. Comissão da DUD, senhor presidente, todas as quartas-feiras eram às 10 horas da manhã. Nós modificamos para as 13h30. DUD, quarta-feira, então, às 13h30. Comissão de Trânsito e Transportes, era toda quarta-feira, às 11 horas da manhã. Agora será às 13 horas. Comissão de Trânsito e Transporte, toda quarta-feira, às 13 horas. Ok, senhor presidente? Obrigado. Registrado, vereador. E agora, item 11º ao senhor secretário para leitura. Item 11, primeira discussão e votação do projeto de lei 15/2024. Altera a Lei 7.470, de 4 de maio de 2016, para instituir no calendário oficial de eventos do... Eu já falei. Não, aqui. 7 ao 10 prejudicado pode parecer, aí o 11... Só para esclarecer, vereador, os senhores vereadores, que do item 7º ao 10º se encontram sem parecer, por isso que estão prejudicados. Então, continue com a leitura, vereador. Perfeito, senhor presidente. Reiniciando aqui, item 11, primeira discussão e votação do projeto de lei 15/2024. Altera a Lei 7.470, de 4 de maio de 2016, para instituir no calendário oficial de eventos do município o Dia da Educação Legislativa e a Semana das Escolas de Governo. Autor, vereador Ticiano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Dá uma força pro Ticiano aí. Dá uma força. Tá meio derrubado. Te chamo? É forte demais. Tem uma folha. Vou chamar, tá bom? Encerrada. Falta 10 segundos. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Eu peço ao senhor presidente para que assuma os trabalhos. Item Pela 12, ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lauri. Senhor presidente, só para comunicar a nossa comissão de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, passar as reuniões de quarta-feira para as 13h30. Registrado, vereador.
Item 12, ao senhor secretário para leitura. Item 12, primeira discussão e votação do projeto de lei 3.407 de 2021. Altera a lei municipal 7.470 de 4 de maio de 2016 para incluir no calendário oficial de eventos do município o Dia da Favela, ao ser comemorado anualmente no dia 4 de novembro. Autora, vereadora Sandra Gileno. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente substitutivo número 01. Briga. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 13, ao senhor secretário. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Artigo 151, senhor presidente, rapidamente. Pelo artigo 151, vereador Geraldo Celestino. Só para comunicar os membros da comissão que está analisando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e hoje, às 18 horas, nós vamos ouvir o representante da Câmara Municipal, o orçamento para 2025, e, posteriormente, a Câmara vai estar aqui o secretário de Educação, às 19 horas, a audiência é com o secretário de Educação. Então, eu comunicar aos senhores vereadores. E amanhã estará presente aqui o vereador Edmilson Americano, secretário, ex-vereador, secretário, Edmilson Americano, como secretário de governo, falando por todas as secretarias sobre a LDO Orçamento 2025. Amanhã, 18 horas. Item 13, ao senhor secretário para leitura. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, na ausência do segundo secretário da mesa e do terceiro secretário, eu gostaria de convidar o quarto secretário, o vereador André Alves, a assumir os trabalhos. Convido o vereador André Alves para assumir, secretariar os trabalhos.
Questão de ordem, professor Rômulo. Nada? Então, item 13 é o senhor secretário para a leitura. Já falou tudo hoje, né, Rômulo? Item 13. Primeira discussão e votação do projeto número 859/2022, proíbe o plantio da espécie invenosa Spatodeia camponulata, do município de Guarulhos. Autor, vereador Leandro Dourado. Em discussão, o projeto e a emenda. Encerrada a discussão. A emenda é técnica, vereador Geraldo Celestino, da Comissão de Meio Ambiente, só corrigindo questões técnicas. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, a emenda modificativa número 01. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovada, modifique-se. Questão de ordem, presidente. Em votação, o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovada a ordem do dia da próxima sessão. Espera aí para o seu Luiz. Peraí também. Questão de ordem, peraí. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Queria pedir cópia dos itens 2º, 3º e 4º do grande expediente, por favor. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Assim que chegar as informações, mandaremos para o vosso gabinete. Eu não escutei a fala do vereador professor Rômulo, mas está rendendo aqui nos bastidores, né? Mas eu já informo a todos os vereadores, já é o 5º que vem comentar comigo sobre essa fala. Informar os vereadores que eu ainda vou analisar aí o que foi falado aqui durante a... Só tem que ter cuidado aqui, porque às vezes alguns vereadores têm síndrome da inferioridade. Então a gente não pode fazer nenhuma discussão mais acalorada que se sentem inferior e aí querem discutir. Mas eu vou analisar depois a fala do vereador professor Rômulo, para ver o que aconteceu. Item... Questão de ordem, vereador? Questão de ordem, vereador?
Pelo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador professor Rômulo. É que você está me provocando a falar de novo. Se quiser, vou repetir tudo aqui de novo. É simples. É porque a vereadora subiu aqui, provocou o PT, mamou no PT a vida toda. Utilizou o PT a vida toda. 40 anos no PT. A família é uma família de monarca, né, monarquista, convicto, porque quando o mundo gira em torno de si próprio, que é monarquia, né? Coloca a esposa para ser candidato, se tivesse filho, neto, estava filho, neto sendo candidato, e nada ao redor cresce. E o que eu falei foi que dentro da política civilizada, eu nunca vi uma ação tão mau caráter de uma pessoa, sabendo que o partido lá estava organizado, a federação estava organizada, e organizado, muito bem organizado, no PSOL, para o PSOL, e a pessoa, sabendo disso, vai lá e se filia na outro partido, que é da federação, para se beneficiar do banquete. Pronto. Isso é a coisa mais mau caráter que você pode ver na política. Gente oportunista, picareta, e depois faz discurso de santo. Isso é pior, né? Que vem aqui e faz aquele discurso de ética, de santo, e as coisas andando aí, e eu vendo todo mundo calado, Edmilson calado, eu acho que o Edmilson não pode falar aqui porque gera conflito, eu posso, porque não tem rabo preso com ninguém. Não, eu sigo o PT, entendeu? Não, o Edmilson tem porque é da federação, ele não pode falar. Ele não pode falar que é da federação. Eu posso falar porque eu não sigo pessoas, sigo ideias, sigo partido. Quem segue pessoas corre o risco de ficar órfão. Eu não, sigo ideia, sigo partido. Meu partido eu sigo e sou fiel. Agora, seguir pessoas corre o sério risco de você ficar órfão. É isso, senhor presidente. Foi isso que eu falei. E vou falar e falo de novo. Agora sim entendi, vereador. Tem um pouquinho de paciência nessa. Esse momento político é bem crítico e às vezes... Questão de ordem, vereadora Janete. Não, vereadora. Pelo artigo 151. Ninguém tem rabo preso aqui, não. O vereador Edmilson faz parte da mesma federação. É que o professor Rômulo falou de rabo preso. Pode falar. Serve. Questão de ordem. Item 14, ao senhor secretário para leitura. Item 14, primeira discussão e votação do projeto de lei número 3160/2022. Altera a lei municipal número 7.470, de 4 de maio de 2016, para instituir a Semana do Orgulho LGBTI+. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Muito obrigado, vereador. Muito obrigado. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 15, ao senhor secretário para leitura. Item 15. Primeira discussão e votação do projeto de lei 1312/2023. Altera a lei 7.470, de 4 de maio de 2016, para fazer constar o Dia da Cultura de Paz nas escolas, a ser celebrado todo dia 20 de abril de cada ano, no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Rafael Acosta. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Questão de ordem, professor Rômulo. Não, professor Rômulo não quer mais falar. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde. Foi encerrada agora a 34ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. Hoje, durante o grande expediente, foram aprovados 6 requerimentos e 5 projetos foram deliberados para análise das comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia, 6 projetos de lei foram aprovados em primeira discussão e votação. Um dos destaques é um projeto da Prefeitura que cria o Centro de Operações e Inteligência de Guarulhos. Esse centro tem como objetivo promover ações conjuntas entre as secretarias do município e os órgãos de segurança pública. Outro projeto que foi aprovado foi elaborado pelo vereador Maurício Brinquinho. Esse item institui a Semana do Orgulho LGBTQIA+, aqui na cidade. Bom, a gente vai encerrando então essa transmissão ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima quarta-feira com mais uma sessão ordinária. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.